A palavra satsang diz respeito a um encontro comunitário com a verdade. Muito embora cada um tenha a sua própria verdade, esta verdade que nós vamos ler aqui não é mais verdade, mas foi a verdade proferida por um ser iluminado, o Osho. Esperamos que esse farol de luz, essa tocha, essa chama acesa possa acender as nossas velas, de maneira que cada um de nós possa desenvolver a sua própria luz, a sua própria luminosidade, a sua própria clareza interior e a sua própria clareza para agir na vida. Num quarto absolutamente escuro, quem não tem nenhuma vela tem que ficar tateando para achar onde está a porta, se é que acha. E se você tem pelo menos uma velinha, dá para estar no matagal e olhar onde tem um buraco ou achar essa porta e sair. Do livro Osho, O Livro da Sua Vida. Crie o seu próprio caminho para a liberdade. Osho, você disse que o conhecimento não tem nenhuma serventia no processo de autoconhecimento. Então, por favor, explique no que consiste o desenvolvimento do ser. Osho responde: o ser nunca se desenvolve. O ser simplesmente é. Não existe evolução, não existe tempo no que se refere ao ser. Ele é eternidade, não é um vir a ser. Espiritualmente você nunca se desenvolve. Você não pode. No que concerne ao objetivo máximo, você já o atingiu. Nunca deixou de atingi-lo. Então, o que é desenvolvimento? Desenvolvimento é só um tipo de despertar para a verdade que você é. A verdade nunca vai ser maior do que é. Só o reconhecimento é maior, a lembrança é maior. É por isso que eu não falo a respeito do desenvolvimento do ser. Eu falo sobre todos os obstáculos que impedem o seu reconhecimento. E o conhecimento é o maior deles. Por isso eu falo tanto a respeito dele. O conhecimento é a barreira. Se você pensa que já sabe, nunca saberá. Se acha que já sabe, para que se dar ao trabalho de procurar? Você pode continuar dormindo e sonhando. No momento em que você reconhece que não sabe, esse reconhecimento da sua ignorância atinge como uma flecha o seu coração. Transpassa você como uma lança. É no momento em que leva esse golpe que se toma consciência, no momento do choque. O conhecimento é um tipo de para-choque. Ele não deixa que você se abale e se choque. Está ali para proteger você. É como uma armadura à sua volta. Eu critico o conhecimento para que você possa se livrar dessa armadura, de modo que a vida possa lhe causar um choque suficiente que o leve a tomar consciência. A vida está aí, pronta para abalar as suas estruturas a todo momento. O seu ser está aí dentro de você, pronto para ser desperto a qualquer momento. Mas entre os dois existe o conhecimento. E quanto maior o conhecimento, mais tempo demora esse despertar. Torne-se inculto. Nunca pense na espiritualidade como um processo de crescimento. Ela não é um crescimento. Você já é um Deus, um Buda desde o princípio. Não tem de se tornar um Buda. O tesouro existe. Você só não sabe onde o deixou. Esqueceu a chave ou esqueceu como usar a chave. Você está tão embriagado de conhecimento que perdeu a noção de tudo o que você é. O conhecimento é alcoólico. Ele embriaga as pessoas. Deixa a percepção anuviada. Reduz a memória ao mínimo. Depois elas começam a ver coisas que não existem e deixam de ver o que existe.
É por isso que eu não falo sobre como você pode evoluir o seu ser. O ser já é o que deveria ser. Ele é perfeito. Não é preciso acrescentar mais nada. Nada pode ser acrescentado. Ele é uma criação da existência. Nasce da perfeição. Por isso é perfeito. Basta que você acabe com todos os obstáculos que criou. E toda a nossa sociedade continua se empenhando, continua se esforçando ao máximo para criar obstáculos. A criança nasce e imediatamente criamos obstáculos para ela. Começamos a fazer comparações. Fulano é mais bonito do que você, Cicrano é mais saudável do que você, e o filho de Beltrano, veja as notas dele, tão inteligente. E você, o que está fazendo? Começamos a fazer comparações. A comparação suscita a ideia de inferioridade e superioridade. E ambas são doenças, obstáculos. Agora a criança nunca mais pensará só em si mesma. Ela sempre vai se comparar com alguém. O veneno da comparação surtiu efeito. Agora a pessoa vai viver infeliz. Agora a felicidade do ser se tornará cada vez mais impossível. Todo mundo nasce diferente, especial. Nenhuma comparação é possível. Você é você e eu sou eu. Um Buda é um Buda e um Cristo é um Cristo. Nenhuma comparação é possível. Se comparar, você cria superioridade, cria inferioridade, os modos de ser do ego. E depois, claro, surgirá uma grande vontade de competir, uma grande vontade de derrotar os outros. Você vive preocupado, pensando se vai conseguir ou não derrotá-los. Porque se trata de uma luta violenta e todo mundo está querendo a mesma coisa, ser o número 1. Milhares de pessoas estão tentando se tornar o número 1. Isso cria uma enorme violência, agressão, ódio e inimizade. A vida passa a ser um inferno. Se é derrotado, você se sente desolado. E são muitos maiores as chances de ser derrotado do que de vencer. E mesmo que se saia bem, você não será feliz, porque o sucesso o deixa com medo. Agora, alguém pode querer tirar o seu lugar. Os rivais estão por todo lado, investindo violentamente contra você. Antes de ter sucesso, você vive com medo de não conseguir o que quer. Depois que consegue, que ganha dinheiro ou conquista o poder, você vive com medo de que alguém o tire de você. Antes, você vivia tremendo e agora não é diferente. Os que fracassam são infelizes e os que vencem também são infelizes. Tremem. Nesse mundo, é muito difícil encontrar uma pessoa feliz, porque ninguém preenche as condições para ser feliz. A primeira condição é não fazer mais comparações. É desistir de todas essas ideias idiotas de ser superior ou inferior. Você não é nem uma coisa, nem outra. Você é simplesmente você mesmo. Não existe ninguém igual a você, ninguém com quem possam compará-lo. Quando se dá conta disso, você passa a se sentir em casa. Contudo, nós começamos a envenenar a mente das crianças com conhecimento. Começamos a lhes ensinar coisas que elas não sabem e ainda não conheceram por experiência própria. Ensinamos sobre Deus. Isso significa que estamos ensinando a elas uma mentira. Esse Deus não vai ser um Deus verdadeiro. Elas não sabem. Estamos forçando-as a acreditar. E essa crença se tornará um conhecimento. A crença não pode ser um saber verdadeiro. Ela só poderá ser uma pretensão. Durante toda a vida elas acharão que sabem e nunca chegarão a saber de verdade. O alicerce é lançado sobre bases falsas. Nós ensinamos às crianças: você tem uma alma imortal. Que grande bobagem estamos ensinando a elas. E eu não estou dizendo que a alma não seja imortal. Não estou dizendo que não existe uma divindade, veja bem. Estou dizendo que essas coisas não deveriam ser ensinadas para se tornarem crenças. Elas são experiências existenciais. A criança tem de ser ajudada a explorar o seu mundo interior. Em vez de ajudar as crianças nessa exploração, nós damos a ela um conhecimento pronto. Esse conhecimento pronto passa a ser o problema maior. Como se livrar dele?
É por isso que eu falo da estupidez que é o conhecimento. Por quê? Na verdade, trata-se de ignorância mascarada de conhecimento. No momento em que se livra dele, você se torna criança outra vez, renovada, viva, vibrante, curiosa. Os seus olhos se encherão de encantamento e o seu coração começará a palpitar com o mistério da vida. Então a exploração se inicia e com ela a consciência. Você passa a perceber cada vez mais essa consciência interior que sempre existiu dentro de você, mas que foi abarrotada de conhecimento. Por isso, para onde quer que se voltasse, você não encontrava consciência, sempre encontrava algum conteúdo flutuando na consciência. O conhecimento é como nuvens no céu. Neste exato momento, existem muitas nuvens no céu. Se você olhar para cima, não verá nenhuma nesga de céu, só nuvens e mais nuvens. Esse é o estado da mente da pessoa instruída. Pensamentos, escrituras, grandes teorias, dogmas, doutrinas. Tudo isso está flutuando como nuvens e você não consegue enxergar o céu. Deixe que essas nuvens se vão. Elas só estão aí porque você está se agarrando a elas. Elas só existem porque você continua apegado a elas. Solte-as. Deixe que se afastem. Então você verá o céu limpo, um céu absolutamente infinito. Isso é liberdade. Isso é consciência. Esse é o verdadeiro saber. Depois de ouvir várias e várias vezes dos grandes místicos, conheça a si mesmo, um grande filósofo ocidental, David Hume, escreveu: eu já tentei me conhecer um dia. Fechei os olhos e mergulhei dentro de mim. Descobri alguns desejos, alguns pensamentos, lembranças, sonhos, fantasias e coisas desse tipo. Mas não consegui encontrar mais ninguém ali. Não consegui encontrar a mim mesmo. Esse é o retrato verdadeiro da mente da maioria das pessoas, com exceção de pouquíssimos Budas. Se você olhar para dentro, o que encontrará? Conteúdos, nuvens passando. Nem mesmo uma pessoa inteligente como David Hume conseguiu ver o principal. Quem é que está olhando para os conteúdos? Quem é essa consciência que vê lembranças, esses desejos flutuando pela mente? Essa testemunha, obviamente, não pode ser um desejo, não pode ser uma fantasia, não pode ser nenhum pensamento. Tudo está passando diante dessa testemunha e Hume estava procurando pela testemunha. Ora, você não pode buscar a testemunha como se ela fosse um objeto. A testemunha é você. O único jeito de conhecer a testemunha é livrar-se de todo o conteúdo e ficar completamente vazio. Perceba quem é você. Quando não há nada para ver, a sua capacidade se volta para si mesmo. Isso é o que Jesus chama de conversão. Quando não há nada para ver, a pessoa começa a olhar para dentro, começa a ver a si mesma. Quando não há nada para servir como obstáculo, a consciência fica pura e essa pureza se torna autoconsciente. Livre-se do conhecimento, livre-se da comparação, livre-se das falsas identidades. Todo esse processo consiste em negar. Negue isto, negue aquilo e continue negando tudo. Continue negando até não restar mais nada. E então ela surgirá. A sua consciência pura se descortinará. Outra pergunta. Amado Osho, vale a pena investir energia no aprimoramento da minha personalidade? Resposta. Você precisa abrir mão da sua personalidade para que possa encontrar a sua individualidade. O que chamamos de personalidade não é você. É uma máscara que as pessoas puseram em você. Ela não é sua realidade autêntica, não é a sua face original. Você está me perguntando, vale mesmo a pena investir energia no aprimoramento da minha personalidade? Invista energia na destruição da sua personalidade. Invista energia na descoberta da sua individualidade e deixe essa distinção muito clara. A individualidade que você trouxe com você ao nascer. A individualidade é o seu ser essencial e a personalidade é o que a sociedade fez com você e o que ela quis fazer com você.
Nenhuma sociedade até hoje foi capaz de dar liberdade às crianças para que sejam elas próprias. Parece arriscado dar essa liberdade. Elas podem ficar rebeldes, podem não seguir a religião dos antepassados, podem não achar que os grandes políticos são realmente grandiosos, podem não confiar nos valores morais. Elas descobrirão a sua própria moralidade e o seu próprio estilo de vida. Não serão réplicas, não repetirão o passado, serão seres do futuro. Isso faz surgir o medo de que elas se desviem. Antes que se desviem, toda a sociedade tenta ensinar a elas uma maneira certa de viver, uma certa ideologia sobre o que é bom e o que é ruim, uma certa religião, uma certa escritura sagrada. Essas são maneiras de se criar a personalidade. E a personalidade funciona como uma prisão. Mas milhões de pessoas nesse mundo só conhecem a própria personalidade. Não sabem que existe algo mais. Elas se esqueceram completamente de si mesmas. Esqueceram-se até do caminho para chegar a elas mesmas. Tornaram-se todas elas atores, hipócritas. Estão fazendo coisas que nunca tiveram vontade de fazer e não estão fazendo coisas que adorariam fazer. A vida delas é tão fragmentada que elas nunca conseguem ficar em paz. A natureza delas está sempre se impondo e não as deixa em paz. E a chamada personalidade não para de reprimi-las, forçando-as a mergulhar cada vez mais fundo na inconsciência. Esse conflito divide você e a sua energia. E uma casa dividida não consegue resistir por muito tempo. Essa é a desgraça dos seres humanos. É a razão por que não existe tanta dança, tanta música, tanta felicidade. As pessoas estão muito preocupadas em guerrear consigo mesmas. Elas não têm energia e não têm tempo para mais nada, a não ser brigar com elas próprias. Elas têm de lutar contra a sensualidade, têm de lutar contra a sexualidade, têm de lutar contra a individualidade, têm de lutar contra a originalidade e têm de lutar por algo que elas não querem ser, que não faz parte da natureza delas, que não é o seu destino. Portanto, elas podem mostrar falsidade por um tempo, mas o verdadeiro sempre acaba aparecendo. A vida passa com seus altos e baixos, e elas não conseguem descobrir quem são, o repressor ou o reprimido, o opressor ou o oprimido. E façam o que fizerem, as pessoas não vão conseguir destruir a natureza delas. Elas com certeza podem envenená-la, podem destruir sua alegria, podem destruir a sua dança, podem destruir o seu amor, podem tornar a vida delas uma mixórdia, mas não podem destruir completamente a sua própria natureza. E também não podem jogar fora a sua personalidade, porque a personalidade carrega os antepassados, os pais, os professores, os padres, todo o passado. É uma herança à qual elas se apegam. Tudo o que eu ensino é: não se apegue à sua personalidade. Ela não é você, nunca vai ser você. Dê à sua natureza total liberdade e respeite-se. Tenha orgulho de si mesmo, seja lá o que você for, tenha dignidade. Não se deixe destruir pelos mortos. Pessoas mortas há milhares de anos estão empoleiradas sobre a sua cabeça. Elas são a sua personalidade e você quer aprimorá-las? Então convoque mais alguns mortos, escave mais alguns túmulos, desenterre mais esqueletos, cerque-se de todo tipo de fantasma. Você será respeitado pela sociedade, será homenageado, recompensado, terá prestígio, será considerado um santo. Mas cercado pelos mortos você não conseguirá rir, não será de bom tom. Você não conseguirá dançar, não conseguirá cantar, nem conseguirá amar. A personalidade é uma coisa morta. Acabe com ela. Num sopro só, não aos poucos, não lentamente, hoje um pouquinho e amanhã um pouco mais, porque a vida é curta e o amanhã não é uma certeza.
O falso é falso, descarte-o totalmente. Todo ser humano de verdade tem de ser rebelde. E rebelde contra quem? Contra a própria personalidade. O japonês era cliente, fazia muito tempo, de um restaurante grego, porque tinha descoberto que eles faziam um arroz frito muito saboroso. Toda noite, ele ia ao restaurante e pedia arroz frito. Isso sempre causava um ataque de riso no dono do restaurante. Às vezes ele chegava a chamar 2 ou 3 amigos só para ouvir o japonês pedir arroz frito. O japonês acabou ficando tão ofendido que resolveu tomar aulas de dicção só para dizer arroz frito corretamente. Na vez seguinte que foi ao restaurante, ele disse claramente: arroz frito, por favor. Sem acreditar no que ouvia, o dono do restaurante pediu: pode repetir, por favor? O japonês replicou: você ouviu o que eu disse, seu grego cretino? Por quanto tempo você consegue fingir? A realidade vai aparecer uma hora dessas, e quanto antes, melhor. Você não precisa melhorar a sua dicção, só precisa se livrar de toda essa coisa de personalidade. Seja simplesmente você mesmo, não importa o quanto ela pareça tosca ou rústica no início, logo vai começar a adquirir a sua própria graça, a sua própria beleza. E a personalidade, você pode burilá-la, mas vai estar burilando uma coisa morta, que não vai desperdiçar apenas com o seu tempo, com a sua energia e com a sua vida, mas também com as pessoas à sua volta. Nós todos afetamos uns aos outros. Quando todo mundo está fazendo alguma coisa, você também começa a fazer. A vida é extremamente contagiosa e todo mundo está aprimorando a sua personalidade. É por isso que essa ideia lhe ocorreu. Mas isso não é necessário. Você não faz parte de um rebanho, não faz parte dessa gentalha. Tenha respeito por si mesmo e pelas outras pessoas. Orgulhe-se da sua liberdade. Quando você tem orgulho da sua liberdade, quer que todo mundo seja livre, pois a sua liberdade dá a você um amor e uma graça imensos. Você gostaria que todo mundo na vida fosse livre, amoroso e cheio de graça. Isso só é possível se você for original, não algo construído, falso, mas algo que cresça dentro de você e que tenha raízes no seu ser, que floresça no tempo certo. E ter as suas próprias flores é o seu único destino, é o único caminho que faz sentido na vida. Mas a personalidade não tem raízes. Ela é feita de plástico, é artificial. Não é difícil descartá-la, só é preciso um pouquinho de coragem. E a sensação que eu tenho diante de milhares de pessoas é que todo mundo tem essa coragem. As pessoas apenas não a estão usando. Depois que você passa a usar a sua coragem, as suas fontes interiores adormecidas começam a ser ativadas. E você fica ainda mais corajoso, mais rebelde. Você próprio se torna uma revolução. Se você é uma revolução em si mesmo, isso é uma grande alegria, porque é sinal de que você cumpriu o seu destino. Você transcendeu a gentalha comum, a massa adormecida. Termina aqui o Evening Satsang de hoje, que focalizou parte do livro da sua vida, Crie o Seu Próprio Caminho para a Liberdade, da editora Cultrix, do amado mestre Osho. Muito obrigado e até a próxima atividade. Muito provavelmente farei música às 9 horas, das 9 às 10 para eu estudar. Eu gosto de ter gente comigo quando eu estudo. Se você quiser, dê uma olhada no meu timeline da Facebook. E no meu timeline da Facebook eu vou colocar o link, ou então eu vou já direto na Ustream, que é uma porcaria, mas quer dizer, uma porcaria só por causa desses comerciais nojentos, né? Mas dizem os meus informantes aqui que o som é melhor na Ustream do que aqui. Então é capaz de eu ir lá. Eu não sei, eu ainda vou decidir. Mas eu coloco lá até no máximo 10 para as 9. Se bem que o seguinte, eu vou deixar a Rádio Tasa continuar ligada lá no outro gravador.
Ele já está armado para funcionar, então assim que eu desligar aqui, eu ligo lá, ok? Um abraço a vocês, até amanhã no Evening Satsang do Mestre Osho pela Rádio Taza, a seu dispor. De bem com a vida. Bye!